O erro silencioso que impede muitos cristãos de ouvir Deus na dor. Há momentos em que a dor é tão intensa que tudo dentro de nós parece gritar ao mesmo tempo. Pensamentos acelerados, emoções misturadas, lembranças antigas, retornando com força inesperada. Nesses períodos, muitas pessoas sinceras na fé acreditam que Deus parou de falar, quando na verdade algo mais sutil está acontecendo. O coração até deseja ouvir a direção divina, mas a alma está tão agitada que não consegue reconhecer a forma como Deus costuma se revelar. Grande parte dessa confusão nasce da ideia de que a voz de Deus sempre vem acompanhada de emoção forte ou de respostas imediatas. Quando isso não acontece, instala-se a frustração. O sofrimento pressiona o cérebro a entrar em estado de alerta, como se estivesse diante de uma ameaça constante. A mente busca soluções rápidas, explicações urgentes, algum sinal que traga alívio imediato. Nesse estado interior, o discernimento espiritual se torna mais difícil. Não porque Deus se afastou, mas porque o ruído interno se tornou alto demais. A Escritura revela algo profundamente diferente do que costumamos esperar. Quando Elias fugia cansado, decepcionado e emocionalmente esgotado, Deus não se manifestou nos eventos intensos que chamam a atenção humana. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. A presença divina veio de forma suave, quase imperceptível, como um sussurro que só pode ser ouvido quando o coração desacelera. Isso nos ensina que, em tempos de dor, ouvir Deus exige menos força e mais quietude interior. O silêncio de Deus, quando mais precisamos ouvir, o silêncio divino costuma ser interpretado como abandono. Mas a maturidade espiritual revela outra verdade. Existem fases em que Deus fala menos não porque esteja distante, mas porque está formando algo mais profundo do que respostas rápidas. O silêncio não é vazio, ele é cheio de intenção. É nesse espaço, aparentemente silencioso, que o caráter é moldado, a fé é purificada e as motivações do coração vêm à tona. No Getsemane, Jesus não recebeu explicações detalhadas, nem palavras de conforto audíveis. Houve oração, lágrimas, entrega, mas também houve silêncio. Ainda assim, o Pai estava presente. O silêncio antecedeu a obediência mais difícil e, ao mesmo tempo, mais transformadora da história. Isso revela que, em algumas dores, Deus trabalha menos nas circunstâncias e mais na estrutura interior da alma. Código S. Lewis observou que Deus costuma sussurrar em nossos prazeres, falar à consciência nos momentos comuns, mas levantar a voz por meio da dor. Essa dor não é castigo, mas um chamado profundo. O silêncio nesses momentos revela se a busca é pela presença de Deus, ou apenas pelo fim do sofrimento. Quando o alívio se torna o objetivo principal, qualquer silêncio parece cruel. Quando a presença se torna o centro, até o silêncio passa a ser habitável. Quando Deus fala, sem usar palavras, mesmo quando não há uma voz clara ou uma resposta direta, Deus continua se comunicando de formas discretas, porém consistentes. Há momentos em que determinados temas bíblicos começam a se repetir diante dos olhos, como se o texto estivesse vivo e insistisse em permanecer na mente. Não é coincidência, mas um convite à atenção. A palavra começa a iluminar áreas específicas da vida, com delicadeza e persistência. Há também uma inquietação que não gera pânico, mas direcionamento. Não é ansiedade descontrolada, mas um desconforto que aponta para ajustes necessários. Essa inquietação não acusa, mas orienta. Além disso, pessoas diferentes, maduras na fé, acabam expressando conselhos semelhantes, sem saber umas das outras. A coerência dessas vozes costuma revelar um mesmo fio de orientação espiritual. As circunstâncias também falam, especialmente quando certas portas se fecham de maneira específica, enquanto outras permanecem abertas. Não se trata de bloqueio total, mas de direcionamento cuidadoso. Provérbios afirma que o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Quando a consciência está alinhada à palavra, ela ilumina o caminho, mesmo em meio à escuridão emocional. A pressa por respostas e o enfraquecimento da fé. Nos momentos de desespero, cresce a tentação de buscar sinais externos que tragam segurança imediata. Vídeos, mensagens, interpretações rápidas e promessas de solução instantânea parecem oferecer controle diante da dor. No entanto, essa pressa costuma evitar o confronto interior, necessário para o amadurecimento espiritual. A fé começa a se apoiar mais em estímulos externos do que na relação viva com Deus. A história de Israel mostra que a busca constante por sinais pode gerar distanciamento, não intimidade. Quando o sofrimento é intenso, o cérebro humano tende a buscar controle antes de buscar verdade. O problema não está no desejo de entender,
mas na incapacidade de esperar. Discernir a voz de Deus exige uma disposição silenciosa para obedecer, mesmo quando a compreensão ainda não chegou. Nem toda voz interna, que surge em tempos difíceis, nasce do espírito. Emoções feridas, traumas não resolvidos e medos antigos também falam, e muitas vezes falam alto. A diferença está no fruto. A voz de Deus conduz à verdade, mesmo quando dói. As outras vozes conduzem ao alívio imediato, mas deixam confusão depois. Aprendendo a permanecer quando tudo está confuso. Há um caminho simples e profundo, que atravessa séculos da espiritualidade cristã. O valor do silêncio. Um silêncio que não foge da dor, mas apresenta diante de Deus, sem maquiagem. Um silêncio que reduz os estímulos externos e permite que a alma volte a respirar. Um silêncio que troca a ansiedade pelo abandono confiante. Nesse lugar interior, a pergunta muda. Em vez de buscar previsões sobre o futuro, o coração começa a buscar fidelidade no presente. O foco deixa de ser o que vai acontecer e passa a ser quem se está se tornando. É nesse deslocamento interno que a paz começa a surgir, mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis. Existe uma oração pouco conhecida, mas profundamente honesta, que nasce desse lugar de maturidade. Ela não pede explicações detalhadas, nem respostas completas. Ela pede apenas presença. Um pedido simples, mas poderoso, para não caminhar sozinho, mesmo sem entender o caminho. Encerramento. Este conteúdo não promete soluções rápidas, nem alívio imediato. Ele aponta para algo mais duradouro. Discernimento em meio à confusão. Paz em meio à instabilidade. E uma fé que amadurece, em vez de se perder. Ouvir a voz de Deus em tempos difíceis não é sobre escapar da dor, mas sobre não se perder dentro dela. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus continua presente, trabalhando onde os olhos não veem, mas o coração, aos poucos, aprende a reconhecer.